Olá, começa agora o Multicidades, um espaço para debater as questões mais relevantes no dia a dia dos municípios gaúchos. E hoje vamos conversar com quem coordenou os resgates aqui em Canoas durante essa catástrofe e que atingiu o estado todo no mês de maio. Comigo aqui no estúdio está o delegado de polícia, também diretor da Delegacia de Polícia Regional de Canoas, Cristiano de Castro Reschke. Boa tarde, Cristiano. Obrigado pela tua vinda aqui. A gente já teve a oportunidade de te ter no Poder RS há um tempo atrás, falando de um livro que tu escreveu, só que agora tu está literalmente registrando e escrevendo a história. É tão legal quando a gente está no colégio e vê um livro escrito por algum autor, mas é muito mais legal estar na frente da pessoa que está vivendo e escrevendo a história para as próximas gerações saberem como lidar melhor com situações difíceis. Mas antes de chegar na catástrofe, como que foi a tua trajetória até chegar aqui em Canoas? Boa tarde, Márcio. Uma satisfação estar aqui no programa mais uma vez. É sempre um prazer atender um pedido aí, um convite do amigo. Então, eu comecei na atividade no serviço público já há 25 anos. 4 anos militar das Forças Armadas, da Força Aérea, na base aérea de Santa Maria. E quase 4 anos depois fiz um concurso, depois de me formar na Universidade Federal de Santa Maria em Direito, fiz um concurso para a Receita, trabalhei 9 anos na Receita Estadual, como técnico do Tesouro, e depois o concurso de delegado, em 2010, assumi em Santa Maria, mas logo vim com um convite para Porto Alegre trabalhar nas equipes volantes, que faziam os locais de crime, investigação preliminar em fatos principalmente envolvendo homicídios, roubo de estabelecimento comercial, outros roubos onde deixa vestígios e tem que fazer aquela primeira investigação. Posteriormente foi criado o DHPP, no final de 2012, onde fui convidado a assumir a divisão de homicídios na época, recém-criada. Tínhamos uma pandemia de homicídios na capital, né? Naquela época tinha um número bem elevado de homicídios, conflitos entre organizações do crime organizado, né, facções, ali em Porto Alegre, principalmente na Conceição, na região sul, na Restinga. Era realmente uma zona conflituosa, alguns locais de Porto Alegre que concentravam homicídios. E a elucidação era muito baixa, tínhamos a elucidação em torno de 11%, 12%, com a criação do DHPP e uma mudança de metodologia de trabalho, com investigação preliminar, focado, depois investigação de segmento, valorização da perícia, da prova técnica. Chegamos de 1 ano e meio em 60% de elucidação dos fatos. Foi bem interessante. Pegamos aquele caso dos taxistas, também em 3 meses que estavam no homicídio, fomos presenteados com um caso envolvendo aquelas 3 mortes, 2 em Livramento, uma em Rivera, 3 aqui em Porto Alegre no dia seguinte, e aquela manifestação na época que falaram que tinha um serial killer à solta. Então foi uma investigação bem complexa, mas em 14 dias a equipe foi muito feliz em resolver o caso. Muito legal. E aquilo ali deu uma certa gabaritada na equipe e confiança para seguir o trabalho. Ali fui convidado para trabalhar no Departamento de Inteligência de Segurança Pública, na Secretaria de Segurança, em 2015 e 2016, onde tínhamos o sistema de interceptação de sinais do Estado, o Guardião, outras ferramentas também de contra-inteligência, inteligência, enfim, como um todo, uma parte mais estratégica, né? Onde ali começamos a articular e construir e auxiliar na operação de desmanche, trabalhando no enfrentamento aos ferros velhos, né? Também a disseminação do enfrentamento às organizações criminosas. Estrangulando principalmente a parte financeira. Exatamente. Foi a época que eu te conheci, nesse trabalho de inteligência, que ele foi cirúrgico, né? E o resultado apareceu muito bom. Isso. Eu retorno de lá em 2016 para a Polícia Civil, onde vou atuar na força-tarefa das facções, do combate às facções do crime organizado, porque tem novos episódios de conflitos e picos elevados de homicídios. Chegamos a ter 110 homicídios no mês em Porto Alegre, quando hoje estamos tratando aí com 20, 25, né? E não tem uma normalidade, mas digamos que havia uma linha mediana de 30, 35 e extrapolou naquele final de 2016, início de 2017. E aí, com a força-tarefa das facções, começamos a trabalhar transferências de lideranças para a Presídio Federal, mas transferências com um objetivo, que era fazer a lavagem de dinheiro e descapitalizar, enfrentar o núcleo financeiro, né, e quebrar um pouco a logística e aquele fomento
que ele visa o lucro, né? É business, é negócio, então realmente tem que tirar aonde dói mais, além, claro, da apreensão da droga, da arma e da prisão, mas o aspecto financeiro. Em 2017 eu assumo o gabinete de inteligência da Polícia Civil como diretor, e aí começamos a fomentar ainda mais o laboratório de lavagem de dinheiro e fomentar investigações de lavagem de dinheiro no estado do Rio Grande do Sul e também uma aproximação entre inteligência e investigação, que é o que a gente acredita que é o que dá resultado. Perfeito. 2019 vou para uma nova missão no 4º Distrito de Porto Alegre, deu uma experiência bem diferente, tinha arena, Copa América, né, toda aquela função de eventos que envolve, porque há um posto da Polícia Civil dentro da arena. 2020 até 2023 fico no início de 2023 no Conselho Superior de Polícia, né, com processos administrativos disciplinares, e 2023 em fevereiro eu assumo a Delegacia Regional de Canoas. Sem saber que tu ia começar a partir daí ir para a linha literalmente na vitrine que toda a imprensa do mundo, né, e do Brasil com certeza, veio acompanhar a Polícia Civil aqui de Canoas, né? Para quem não sabe, a UBRA foi, né, o epicentro de todo o acolhimento de mais de 7 mil pessoas, chegando a 10 mil, somando voluntários e todas as forças aqui. E tu foi o primeiro a ser chamado, né? Isso foi entre dia 1º de maio, 2, 3. Como que chegou para ti a notícia? Haja visto que tu já, no teu histórico todo, né, que tu comentou, já tinha sido testado várias vezes. E aí veio o grande teste. Como foi? Eu lembro que quando eu estava na Secretaria de Segurança, teve um curso que eu fiz em Brasília da Fundação Getúlio Vargas, que era de Sistema de Comandos de Incidentes. E isso habilitou porque trabalhei na época das Olimpíadas também, né? Tinha uma operação da tocha olímpica que veio para o Estado, mas eu não vi muita aplicabilidade na época do Sistema de Comando de Incidentes. Quando vem aqui e surge esse episódio, estava ali a oportunidade de desafiar numa prática em algo que foge da nossa atividade, né? Porque eu falo que pela Polícia Civil, existiam outros comandos, né, também atuando, pelos bombeiros, Brigada Militar, Defesa Civil, né, Prefeitura. Falo pela Polícia Civil, que para nós é um desafio imenso, porque nós somos pegos de surpresa. A nossa atividade é investigação, atividade de polícia judiciária, né, a partir do crime, a partir daquela notícia crime, a gente começa a agir com as nossas ferramentas e a nossa tecnologia, né, o nosso sistema de inteligência, por assim dizer. Quando, na madrugada ali do dia 3, a gente já sai aqui na sexta-feira com uma chuva muito forte, né, durante a semana, e já as ruas começando a alagar, e no início da noite os policiais, e isso é algo a se ressaltar, é o espírito, né, de corpo, o espírito colaborativo, o se doar, né, para as causas humanitárias. Muitos moradores de Canoas começaram a mandar mensagem, me ligar, pedindo autorização para pegar as viaturas, caminhonetes, principalmente, porque a água já subia, para auxiliar na retirada de pessoas, né, de áreas que começavam a colapsar pela enchente. Mas jamais imaginando a que ponto chegaria, né? Porque se tinha que a água estava subindo, vinha muita água descendo da região serrana, da região do centro do estado, onde também já tinha episódios de chuva forte anteriormente. Quando começa o pessoal, a madrugada não parou, e o nosso grupo ali, nós temos um grupo de WhatsApp, obviamente, né, com todos da região, e ali aquilo ali começou a pulsar, né, e bombar durante a madrugada. Aqui, pedido de ajuda, estou aqui, vem aqui que tem mais gente para tirar, preciso de ajuda, para onde que vamos levar? Estou com situação aqui envolvendo idosos, crianças, e assim ia num processo também de convencimento, porque as pessoas, na sua grande maioria, não acreditavam que a água iria subir muito mais do que em outras situações recentes, né? Então, uns aceitavam sair, outros não aceitavam, né? E aquilo ali começou a chegar no estágio muito crítico, quando a água realmente ultrapassa o dique, depois há o rompimento, e aí sim a água se eleva muito rapidamente durante o período da noite. E aí nós já temos um cenário no dia 4, no sábado de manhã, por meio de canais que nós compilávamos dados, porque a partir dali já fomos articulando durante a madrugada a construção de uma rede de contatos com os bombeiros, a Defesa Civil, a Prefeitura, e tinha o SOS Canoas e outras fontes, então várias fontes de informação,
nós compilávamos os dados e tínhamos um grande controle dos pedidos de ajuda. Então entrava, aqui eu estou em cima do telhado na rua tal, mais minha mãe, uma idosa, um cadeirante, o cachorro. E o pessoal nosso ia trabalhando, abastecendo esse grande formulário, né? Então nós tínhamos na manhã de sábado, 6.600 pedidos de ajuda. Caraca! E na tarde de sábado, que foi um ponto de corte que nós fizemos, às 15 horas, 1.500 pessoas em cima de telhados. Nossa! Pedindo socorro. Desde manhã nós já demandávamos por auxílio de aeronaves. A totalidade das aeronaves estavam mobilizadas para a região dos deslizamentos, para a região de Mussum, Encantado, Lajeado, dentre outros. Então, já estressada, né, em relação ao quantitativo, então não tínhamos realmente aeronaves para vir e o pessoal implorando ajuda. Então, aos poucos começaram, no meio da tarde para frente, chegar aeronaves para auxiliar também no resgate. E não é qualquer aeronave que pode operar ali. Houve muita crítica, né, quanto o exército não veio, tem aqueles helicópteros gigantes que poderiam aqui auxiliar. Um helicóptero daqueles em cima de um telhado, ele ia arrebentar o telhado. Interessante. Ele ia movimentar muito a água e ia dificultar totalmente, porque ele é por um outro objetivo de resgate, não em cima de um telhado com pessoas em cima do telhado. De zinco, a pressão, né? Todo o deslocamento de ar ali. Então, são aeronaves menores, então aquelas que poderiam vir já vinham. Nesse tempo, né, eu estou fazendo pequenos recortes, mas tudo acontece ao mesmo tempo, começa a demanda por barcos para entrar para fazer os resgates, né? Obviamente que o recurso também do Estado, do município, dos bombeiros, Defesa Civil, ele é infinito, ele é finito. Nós tínhamos quase que necessidades infinitas ali. Muitas necessidades e que bom que veio o voluntariado, que foi excepcional, foi essencial. Ocorreram pequenas distorções a partir dali no sentido de criar fake news, no sentido de que é só o povo pelo povo, não tem o Estado aqui. Não era bem assim. O que ocorria? Quando nós identificávamos um pedido, no fundo da Matias, da BR até o fundo da Matias Velho, por exemplo, são 6 quilômetros. Isso com água, com fios, com toda uma dificuldade de navegação, de deslocamento, não era tão simples, são mais de hora para chegar até o fundo. E chegávamos com o pessoal que estava em campo ali na beira da água, né? Olha, tem aqui um endereço tal, estava plotado, tinha até o GPS, vai nesse endereço lá no fundo, que tem 8 pessoas em cima do telhado, tem criança, tem uma mulher grávida. Legal. Aquele voluntário, ele entra na água e ele é um paisano que não vai receber a tua ordem como um subordinado, que tu dá uma ordem, tem que ir até lá. Né? Ele ia da primeira casa que alguém levantava a mão, tô aqui precisando de ajuda, e não dá para julgar, obviamente, ele estava precisando de uma ajuda, e ficavam buscando muito as pessoas mais do limite mais próximo. Então, os recursos de Defesa Civil, de bombeiros, Força Nacional, da Polícia Civil, da Brigada Militar, começaram a se direcionar mais para o fundo, né? Para tentar salvar aquelas pessoas, auxiliar naqueles resgates. A gente vai ter que entrar isso mais no detalhe, porque isso não apareceu basicamente, né? A imprensa pegou pedaços, porque também não conseguia entrar, e tem muita história interessante nisso que a gente já vai entrar no segundo bloco, porque agora o Multicidades faz um rápido intervalo e logo a gente volta sobre a organização da Polícia Civil nos resgates durante a enchente. Fique conosco. Estamos de volta com Multicidades e vamos seguir falando com o delegado de polícia, diretor da Delegacia Regional de Canoas, Cristiano Castro Reschke. Cristiano, você estava falando na parte que o pessoal começou a trabalhar em conjunto com os voluntários, com pessoas que estavam chegando do Brasil todo. E isso durou quanto tempo e como é que foram os resultados, assim, na tua opinião, que esteve lá em loco? Bom, a partir daquele momento que o sistema realmente colapsou, né? Que a água subiu rapidamente, drasticamente, as pessoas em cima de telhados, todo mundo pedindo apoio, ordens de evacuação, voluntários vindo de todas as formas e com recursos, e reforços foram extremamente importantes, só que, claro, chega um volume extremamente
grande, querendo jet ski, etc., né? Que são detalhes que depois eu gostaria até de comentar em relação a algumas ferramentas que eles mais atrapalham em alguns momentos do que auxiliam. Mas todos, de alguma forma, contribuíram para auxiliar em que tivéssemos o mínimo de prejuízos de vidas humanas. Boa. Né? Acho que se houvesse uma morte, já seria um grande prejuízo. Houve 34, somando 3 do HPS, mas 31 em razão da decorrência da enchente, e é um número extremamente considerável. Né? Nós temos quase a metade dos homicídios de Canoas do ano, e uma morte bem trágica. Em poucos dias. Quando nós identificamos que isso perduraria, até pelas previsões de todos os técnicos que nos traziam, nós vimos que aquele evento, o incidente, perduraria. Diferente de vir um furacão ou mesmo uma enchente quando deu em setembro, né, em Mussum, por exemplo, naquela região, nós precisamos apoio regional, foi muito para Mussum, por isso que eu falei Mussum, para auxiliar lá todo o pessoal que já tinha tido uma experiência de ajudar. Né? Isso contribuiu muito para rapidamente se mobilizar aqui. Então já tinha uma expertise de rapidamente mobilizar, precisamos disso, daquilo, essas ferramentas, botas. Então nós já tínhamos uma mobilidade já programada. Boa. Quando a gente vai para lá, 2 dias depois, a gente já estava atuando na reconstrução, no auxílio, no mantimento, né? Na realocação das pessoas, na limpeza. Boa. Aqui nós continuamos vivendo o evento inundação por 30 dias. Uma maratona. Né? Então, não parou aquilo ali, nós estávamos dentro do evento o tempo todo. E então nós dividimos em fase. Rapidamente pensamos uma estratégia de trabalho. A primeira fase foi desmobilizar toda a atividade de polícia judiciária. Então a gente para com a atividade cartorária de investigação, né? A não ser, claro, se tivesse um fato gravíssimo, outros fatos que não pudéssemos parar, nós não pararíamos. Mas a gente mobiliza todo o efetivo da região, 220 policiais, para atuar na fase 1. Nós denominamos nos 3 primeiros dias uma fase humanitária, de resgate e humanitária, que era retirar o máximo de pessoas que nós poderíamos. Então, nossos não ficamos contabilizando até pelo volume e pela dinâmica, mas com certeza, pelo que nós temos de registros, mais de 1.000 pessoas foram retiradas pela Polícia Civil de Canoas. Boa. Além do resgate em água, do resgate naquela região afetada, nós tínhamos as equipes deslocando com essas pessoas para os abrigos, que iam sendo direcionados a partir do gabinete de gestão integrada. Abriu a UBRA, abriu essa escola, abriu essa igreja, onde nós íamos levando as pessoas. Depois a gestão lá local é uma gestão dos demais atores aí que atuaram nesse cenário. E também já tínhamos que estabelecer uma segunda fase, rapidamente. Por quê? Porque nós tínhamos uma alocação de várias pessoas de um bairro para outra região. Nós tínhamos pessoas concentradas, com toda a sua diversidade, alguns com antecedentes criminais, a questão de o aglomerado populacional, o poder da multidão, né? Nós tínhamos um receio de rebelião, de manifestações exacerbadas, se não chegasse a água, se não chegasse o alimento, se não chegasse a coberta, né? Se não desse uma satisfação em relação aos outros familiares que eles todo o momento perguntando, e se não localizássemos rapidamente quais são as pessoas que estavam em abrigos para fazer a conexão. Porque no resgate um ia às vezes para um abrigo, o outro ia para o outro, e rapidamente aquele cadastro que está funcionando e linkar. Olha, teu pai está aqui, tua mãe está aqui, teu filho está aqui, para evitar aquele efeito do desespero. Muito bom. Então, a partir daí nós entramos numa segunda fase. A segunda fase era óbvio, continuavam os resgates, até porque muitos não quiseram sair, porque tinham a casa no 2º andar, 3º andar, estavam em apartamento, em cima de imóveis. Só que com o passar dos dias, a água não baixando, sem luz, sem água, os bichos, a noite fria, a chuva retornando, eu preciso de ajuda, eu quero sair. Então os resgates eles continuaram por um tempo. Apesar de mesmo indo resgatar e já avisando alguns outros, não vou sair. Aí começou a funcionar o abastecimento, leva água, leva comida. Então imagina a quantidade de energia, porque tu tinha que te retirar pessoas, atender esse novo cenário, atender quem ficou na água com a carência de alimento e comida e medicamento. Então chegou um momento que foi definido, agora a gente vai parar de levar o alimento, né?
se você não aceitar, sair. Tem condições de sair em segurança e ir para um local abrigado até a gente conseguir resolver. Boa. Entramos na fase 2, que é a fase da garantia da lei e da ordem. Vamos novamente para uma atividade que não é uma atividade de polícia judiciária, que é o policiamento ostensivo, né, auxiliando a Brigada Militar, auxiliando as demais forças que vieram para atuar nesse sentido, mas era um compromisso nosso também, porque era uma concentração de pessoas e uma necessidade em razão dos aglomerados. Então, nós fixamos uma base dentro da UBRA, que é onde tinha o maior aglomerado, uma pequena cidade. Tem cidades, metade das cidades do Rio Grande do Sul não tem a população que tem aqui, né? Não tem esse levantamento, mas com certeza sabemos que o Rio Grande do Sul tem muitos municípios com 3, 4, 5, 6. Aqui tínhamos 10 mil pessoas concentradas, uma densidade demográfica absurda e uma logística toda de recebimento de donativos, de administração. O pessoal foi muito bem, os voluntários, a administração da UBRA, né, a reitoria e todos os atores que aqui estiveram. Nossa parte era atuar, né, manutenção da ordem, atender quaisquer demandas, identificar conflitos e quaisquer ocorrências criminais rapidamente solucionar. Rapidamente ter uma resposta, identificar indivíduos também que devessem ser remanejados em razão do seu comportamento, mas sem criar nenhum tipo de preconceito em razão de, tem um antecedente criminal, não pode estar aqui. Acho que isso também que se gerou muito fake news, para a gente falar depois em relação a isso, que tem faccionados, tem pessoas ligadas ao crime, que foi muito fomentado na época, né, e causou transtornos na gestão. Então, nós tínhamos quase 28 mil pessoas, chegou em alguns momentos, em todos os abrigos, 92 abrigos em Canoas. Não tínhamos força para estar em todos, então tinha estratégias de equipes volantes que ficavam 24 horas circulando, os contatos de todos dentro do nosso grupo, de todos os coordenadores, grupo com os coordenadores. Então, qualquer demanda, olha, tem uma situação aqui, a equipe rapidamente ia lá e girando sistematicamente para fazer rondas. Nesse meio tempo também teve saques, né? O pessoal tentou ir sem surreal numa situação E aí, dessa. além do trabalho então, de policiamento ostensivo, de manutenção da ordem nesses estabelecimentos que receberam as pessoas, a continuidade do atendimento em água, a rotina nas áreas alagadas que não tinham luz. Com medos de saque, nós montamos equipes embarcadas. Então, quem tem informação aqui, curso piloto? Tenho. Quem é que tem aqui capacidade de atuar em água? Sabe nadar. Usamos um barco. O Instituto Cultural Floresta nos auxiliou, foi um grande parceiro, alcançou o barco. Entramos com o barco lá e montamos equipes, então, desses voluntários e sempre sobrava voluntários. Isso que era interessante. Legal, então, as equipes rondavam nas áreas alagadas, atuavam conforme denúncia ou alguma ocorrência. Olha, tem gente aqui estranha, está situando, tem alguém aqui tentando rondar essa casa. Então, o pessoal fazia isso. Lanternas, precisamos de lanternas. Vai lá no Instituto Cultural Floresta, vai empresários aqui de Canoas, tem as lanternas aqui. Então, havia uma atuação bem integrada. Na área não alagada, rondas em áreas críticas, as bombas que ainda estavam em funcionamento, os grupos geradores que vieram até do setor privado, mas nós tínhamos que garantir a não sabotagem, porque houve, infelizmente, tentativas, né? Que a gente não consegue acreditar, mas num cenário como esse a gente conhece o melhor e o pior do ser humano, e então nós tínhamos que atuar para não ter crítica maior ainda, um problema maior. Tínhamos uma única ETA, estação de tratamento de água, funcionando, né? Que abastecia 70% da população na área seca. Se aquilo ali entrasse em colapso, e foi uma coleta provisória, uma plataforma que foi montada com o auxílio do Exército, a Corsã fez uma excelente operação ali, e nós tínhamos que, pelo menos, garantir a segurança daquela operação. Então, nos quarteamos com os demais atores, as demais instituições, para garantir o funcionamento da cidade. Garantir o abastecimento, a entrega da água, escolta de donativos, porque infelizmente tinha isso, tentativas de desvio, tentativa de saque. Então, entrava uma carreta lá em Torres, nós escoltávamos até aqui, entrava donativo de fora do estado, entrávamos até aqui. Em quem tinha que chegar. Muitos dos nossos atuando, vindo de Porto Alegre, com toda aquela questão do tráfego 118, depois o corredor humanitário demorou um pouco para ser estabelecido, que de humanitário em algum momento já não tinha quase mais nada, porque virou mais transtorno, mas enfim, funcionou, trabalhamos com o que nós tínhamos de recurso à mão. E entra uma fase 3,
mais para a terceira semana, que é a volta gradativa da atividade de polícia judiciária em razão desses incidentes criminais, de uma quase normalidade, uma nova normalidade das pessoas que estavam saindo dos abrigos, começam a retornar para as suas residências quando começa a recuar a água, e quando começam a diminuir os abrigos, a gente vai desmobilizando e começa a investigação. E o legado, Cristiano, em poucas palavras, assim, o que tu sente que tudo isso que tu viveu vai estar na escola do próximo policial e das pessoas que vão ter essa referência para frente? Primeiro, acho que trouxe muito do reconfigurar o que é um problema. Tá? Muitos reclamam de problemas sem realmente estarem vivendo um problema. Né? E também aquilo que colocaste nossa fala ali, numa conversa aqui. Problema, oba, né? Bora, vamos em direção para Roberto Chinachique, que tem esse livro. Que a gente enfrentar, a gente acaba crescendo. Exato. E isso trouxe, principalmente pelo exemplo, como exemplo a raça, nós tivemos 15 policiais atingidos, que perderam praticamente tudo em suas residências. Bah. Eles eram os que mais estavam atuando. Que legal. Então, se tu olha para o lado, ele está atuando, como que eu não vou pegar e enfrentar 3 horas de congestionamento, dar meu jeito e chegar aqui para ajudar também? Faz o teu melhor. Por que faz o teu melhor com o que tu tem? Então, não tem horário, não se pensou em hora extra, não se pensou em... Tinha que pegar alguns e chegar, vai embora descansar. Que legal, cara, isso foi bacana. Tia, a gente poderia ficar o resto do dia falando, mas o objetivo é justamente ver como foi essa experiência, e eu acredito que para quem está em casa ficou claro, né, com quem esteve lá na frente, o que realmente significa isso tudo. E outras vezes vou te trazer para a gente ir aprofundando, porque a história não parou, né? Está só num capítulo do livro, e esse livro ainda vai por muito tempo. O Multicidades hoje fica por aqui, e você, se quiser rever essa entrevista e outras, basta entrar no YouTube, no canal da UBA TV, e você vai nos acompanhar todos os programas até agora, e até a próxima.